Enver diz a Sarp que a Sirin já não tem mais as fotografias. Sarp pergunta como ele sabe de quais fotos ele está falando. Enver diz: eu sei muito bem de quais fotos você está falando. Eu sei exatamente, rapaz. Você está falando daquelas fotos nojentas, mas a Atice e eu já demos um jeito. Não precisa se preocupar. Sarp pergunta como ele ficou sabendo das fotos. Enver responde que a Piril foi até ali e mostrou. Sarp se surpreende e Enver diz que a Piril é uma coitada e ficou louca ao ver aquelas fotos. Sarp pergunta quando foi isso. Enver diz que o Ali e o Homer até dormiram em sua casa, porque eles não tinham energia para sair dali, e a coitada da Piril ficou abalada com aquelas fotos absurdas. Sarp pergunta se a Sirin explicou para eles como tirou aquelas fotos. Sirin corre e se tranca no quarto. Sarp grita: você não disse que não iria doar a medula para sua irmã se eu não deixasse você tirar aquelas malditas fotos? Contou que tirou aquelas fotos para me impedir de voltar com a Bahar? A Atice pede que ele se acalme e que sua filha é doente. Enver e Atice estão surpresos por Sirin ter chantageado Sarp. Enver diz que vai para o quarto, porque já não aguenta aquilo. Sarp pede a Atice que prometa que a Sirin não tem mais acessos àquelas fotos. Atice diz que não tem, e que eles quebraram o celular dela. Sarp está indo embora, mas Atice vai atrás dele. Ela diz que as crianças e a Bahar precisam muito daquele dinheiro, e se oferece para entregar. Sarp dá o dinheiro para Atice. Ela entra em casa com o dinheiro e Sirin aparece. Atice esconde o dinheiro atrás dela, mas Sirin vê pelo reflexo do espelho. Sirin, hipócrita, diz à mãe que já havia apagado as fotos íntimas com o Sarp antes mesmo deles quebrarem o celular. Atice diz que não quer falar disso e é melhor o pai dela nem vê-la. Sirin vai para o quarto. Atice vai à cozinha e esconde o dinheiro dentro de uma panela, em cima do armário. Seida volta para casa e Elis pergunta como foi o primeiro dia. Seida diz que foi bom, mas oculta da amiga que Jali já a despediu. Borá vê nos seus brinquedos que o ursinho de Doruk está ali. Ele diz que o ursinho iria embora para a casa do Doruk, que deu para a tia Seida, e o Doruk pediu para devolver, porque foi o pai dele que deu. Jali se surpreende e Borá diz que colocou o ursinho na bolsa da tia Seida para ela entregar para o Doruk. Jali diz a Borá que eles podem entregar o ursinho amanhã e se sente mal após ter cometido uma injustiça com Seida. Enver diz a Atice que não quer mais ver a cara da Sirin na sua frente. Ele diz que o Sarp é um cara de pau por ter trazido dinheiro. Atice pede que ele não se preocupe com isso. Bahar liga para Enver e diz que quer fazer uma pergunta para ele. Ela diz que seus filhos estão fazendo muitas perguntas sobre o pai e na verdade não tem ideia do que responder. Bahar diz que precisa encontrar o Sarp logo e acha que se não encontrar uma solução, seus filhos irão ficar malucos e ela também precisa saber o que está acontecendo. Ela pergunta se o Sarp não passou para ele nenhum número de celular. Enver diz que ele não deixou nenhum número de telefone. Bahar diz que tá bom, pede desculpas por ter ligado tão tarde e dá boa noite para o pai. Jali liga para a Seida, mas ela não a atende. E Elis pergunta por que ela não atendeu. Seida diz que não era ela, era outra Jali, uma moça da boate. No dia seguinte, Atice diz a Enver que ligaram para ela do hotel que ela trabalhava e que eles irão pagar sua rescisão. Enver fica animado e diz que finalmente são boas notícias. Sirin aparece ali e diz: nossa, quanta alegria, tão cedo. Enver não fala com ela e se afasta. Atice diz à filha que irão dar a rescisão do antigo trabalho dela. Sirin diz que é uma boa notícia e que esse dinheiro caiu do céu justo agora que ela não tinha nenhum centavo. Ela pede que a mãe dê um pouco do dinheiro para ela. Atice diz que ela tinha dito que aquele homem tinha dado um monte de dinheiro para ela e questiona o que fez com ele. Sirin diz que gastou tudo e tudo está muito caro. Na realidade, Atice inventou sobre a rescisão para justificar o dinheiro que Sarp deixou. Na cozinha, Enver diz a Atice que vai comer algo rápido e voltar para o quarto, porque não quer ver a cara daquela menina e não aguenta ela. Ele diz: é muito difícil falar isso, mas você acha normal alguém sentir repulsa quando vê o filho? Porque é isso que eu sinto. Atice pede que ele não fale essas coisas e que irá falar com a Jali para a Sirin começar a terapia de novo. Na escola, Bahar deixa os filhos. Jali se encontra com ela e pede que depois conversem.
E Elis diz a Seida que já fez o café da manhã e o chá dela. Ela pergunta que horas ela sai para o trabalho. Seida inventa que daqui uma meia hora, e a Jale disse que ela não precisa chegar tão cedo assim. Jale se desculpa com Bahar pelo dano que causou às crianças por ocultar que Sarp estava vivo. Atice liga para Jale nesse momento. Jale diz a Bahar que a tia Atice ligou para que a Sirin continue a terapia no hospital. Ela diz que precisa falar algo com ela, mas não sabe como. E Elis pergunta a Seida se a dona Jale gostou do trabalho dela. Sem graça, Seida diz que ela gostou sim. Bahar passa no café e pergunta a Yusuf onde está o Arif. Irritado, Yusuf diz: ele está em casa. Na verdade, quebraram o nariz dele por sua causa. Não perturba mais ele. Bahar diz que não entendeu e que ela não fez nada. Yusuf diz em alta voz: ei, mulher, deixe o meu filho em paz. Ele está sofrendo desse jeito por sua causa. Eu não sei por que mais os homens sempre arrumam problemas quando se envolvem com mulheres feito você. Vai embora daqui. Vai perturbar a vida de outra pessoa. Vai embora. Bahar grita com Yusuf diante de todos e diz: como o senhor se atreve a dizer isso? Logo, ela entra no prédio e desaba nas lágrimas. Arif aparece ali, vê Bahar chorando e pergunta o que houve. Bahar pergunta se quebraram o nariz dele. Arif diz que sim e pede que Bahar entre em casa. Bahar entra e chora muito. Arif pergunta o que houve. Bahar diz que não foi nada e só ficou nervosa de repente. Ela chora mais ainda e diz que tudo o que aconteceu foi por sua causa e que fizeram isso com ele por sua culpa. Arif pergunta por que ela está dizendo isso. Bahar diz que não sabe, mas que tudo é culpa dela. Ela diz que sente muito por tudo que fez ele passar esses dias e pergunta se ele acha que alguém machucaria quem ama. Bahar diz que acha que isso pode acontecer e se alguém deixaria a pessoa que ama, e parece que sim. Ela pede perdão para ele e Arif diz: você sempre perdoa quem você ama. Para de se preocupar comigo. Pensa em você, pensa nos seus filhos e pensa em tudo, tá bom? Bahar pergunta em quê? Arif diz que queria protegê-la, que abandonou ela porque ela quis e não sabe como proteger ela de si mesma. Bahar pergunta do que ele está falando. Arif se relembra de quando viu Bahar abraçado em Sarp. Ele diz a Bahar: eu vi bem o abraço de vocês. Não me fala nada, não pede desculpas por amar, porque o amor tem diversas formas. Eu sei que você me ama, mas não como você o ama. Não importa, pelo menos amou. Mas essa não é a questão. A questão é que vocês precisam ficar bem, e esse homem não vai te trazer nada de bom. Ele tá chegando e trazendo um monte de problema com ele. Eu sei que você vai ficar triste, mas eu não vou poder fazer nada, porque não consigo te proteger de si mesma. Mas vou continuar aqui para você. Nunca se esqueça disso. Bahar diz: eu sei, Arif, eu te amei de verdade, muito. Arif chora e Bahar se retira. Depois, Bahar pergunta a Elis onde está a Seida. E Elis diz que ela está no trabalho. Bahar pergunta como assim. E Elis diz que ela está trabalhando com a dona Jale, e se ela se esqueceu. Bahar diz que hoje mais cedo se encontrou com a Jale na escola, e ela disse que a Seida já não está mais trabalhando com ela. Ela diz que parece que foi um mal-entendido, que a Jale está tentando falar com ela, mas ela não a atende. E Elis se questiona então onde a Seida está. Bahar liga para a Seida, mas ela não quer falar com ninguém. Bahar explica para Elis a confusão entre Jale e Seida. E Elis diz que, em sua opinião, foi uma burrice da Jale e como acusa alguém sem ter certeza. Bahar diz que sim, e Elis diz que a coitada da Seida ficou tão mal que não contou que foi demitida. E Elis pergunta a Bahar se ela já perguntou para a Sirin se ela tem o número do Sarp. Bahar pergunta por que perguntaria para ela. E Elis diz que não sabe, mas perguntou porque pensou que ela tivesse perguntado. Bahar diz a Elis que não vai conseguir perdoar ela de novo, não vai aguentar mais nenhuma mentira, e pede que, por favor, ela não esconda mais nada dela. E Elis diz: tá bom, você lembra a noite que a Sirin foi no hospital fazer a doação da medula? Quem levou ela foi o Sarp, por isso eu pensei que ela pudesse ter o telefone dele. Bahar se surpreende com a revelação. Ela se sente mal, pois pensa que o Sarp e a Sirin ainda estão em contato. Bahar pega suas coisas e decide ir atrás da irmã.
Obrigado por assistir mais um resumo da novela Força de Mulher. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, ative as opções todas e deixe o seu like. Obrigado!